Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre os números decimais. E eu quero que vocês acompanhem com a tia Jana. Vamos lá! Para a gente chegar nos números decimais, eu quero que vocês relembrem sobre o que seriam os números naturais. Os números naturais, meus amores, ele é representado pela letra N. Vejam comigo quem são. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E assim vai. Os números naturais, eles são os números inteiros e positivos. Então, só entra nesse conjunto de números naturais aqueles números que são números inteiros e que também sejam positivos. Os números naturais também, ele apresentam um conjunto ilimitado de elementos, né? A gente não vai parar aqui no 12, certo? Existe uma infinidade de números naturais, certo? E agora a gente vai então falar um pouquinho sobre o que seriam os decimais. Olha comigo, os números decimais são algarismos que possuem uma vírgula. Então agora os números decimais, eles não podem ser considerados naturais. Por quê? Porque eles não são números inteiros. É isso que nós vamos ver aqui agora. Os decimais, eles vão apresentar uma parte inteira e vão apresentar uma parte fracionária, ou seja, uma parte não inteira. Por isso ele é representado por uma vírgula. E aí, a gente pode ver que na sua composição, ele tem um denominador que é igual a 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. E é por isso que nós vamos chamar de décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo e por aí vai. Acompanhem comigo aqui esse número, olha. 1423,589. Observem comigo que o número que está antes da vírgula, ele é a minha parte inteira. Então, pessoal, independente do número de elementos que eu tenho antes da minha vírgula, ela é chamada a parte inteira do meu número decimal. E como vocês já viram, cada número ele vai ocupar uma posição, certo? Nessa parte inteira, olha, vocês lembram lá dos números naturais, como que a gente fazia isso, né? Olha, o 3, ele vai ocupar a casa da unidade, o 2 da dezena, o 4 da centena e o 1 da unidade de milhar, certo? Então, isso aqui a gente fez somente da parte inteira do meu número decimal. Agora, nós precisamos verificar o que acontece depois dessa vírgula. Depois dessa vírgula, nós temos o número 589. E aí, na sequência aqui, logo após a vírgula, esse número que vem após, ele é chamado de décimo. Então, o primeiro número, décimo. O segundo número, que neste caso é o 8, ele vai ser chamado de centésimo, porque ele está ocupando a segunda casa após a minha vírgula. E o terceiro número, ele é chamado de milésimo, porque está ocupando a terceira posição. Como nós falamos aqui, né? É como se esse número estivesse sendo dividido por 1000, mas nós não vamos entrar nessa questão de fração agora. Vamos tentar entender da forma mais simples possível, trabalhando apenas a questão dos números decimais, tá? E aí, esse número que fica após a vírgula, então, ele é chamado da parte decimal do meu número. Então, a composição deste número, olha, percebam comigo, nós temos uma parte que é anterior à vírgula, que é chamado de parte inteira, que compõe o meu número, e depois dessa vírgula, nós chamamos de parte decimal, tá? Então, este foi um exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos seguir no outro slide para a gente acompanhar mais alguns exemplos. Aqui, vejam comigo nessa tabela que interessante.
Eu coloquei aqui, olha, os números, observe que são decimais e eu pergunto para vocês, por que eles são chamados de números decimais? Muito bem, se você falou que este número tem uma vírgula, você acertou. Eles são chamados de números decimais porque eles apresentam uma vírgula, ou seja, uma parte inteira e uma parte fracionada. Isso mesmo. Então agora vamos definir para cada número desse qual é a parte inteira e qual seria a parte fracionada. Vamos lá. Vejam comigo, 0,3. Antes da vírgula eu tenho o número 0. Então, a parte inteira do meu número é o número 0. Ah, professora, mas o número 0 ele pode ser considerado uma parte inteira? Sim, imaginem vocês comendo um chocolate, por exemplo, né? Quando você dá uma mordida nesse chocolate, olha, você tem um inteiro, você comeu apenas um pedaço. Então, se a gente for registrar isso em números decimais, você comeu uma pequena fração que não representa um inteiro, certo? Então, vamos lá. E esse 3? Onde que eu vou colocar esse 3? Olha lá. Lembra, o primeiro número depois da minha vírgula, ele fica na casinha chamada de décimo. Décimo. E o centésimo e o milésimo? Nesse número eu não tenho. Como é 0,3, ele ocupa a parte inteira e a parte fracionada chamada de décimo. E o 0,65? Mais uma vez, este número ele tem o 0 na parte inteira, que está antes da minha vírgula. O 6 vai ocupar a casa do décimo. E o 5 agora? Vejam, o 5 é o segundo número, ele está ocupando o quê? A casa seguinte, então ele é chamado de centésimo. Décimo e centésimo, lembra lá da explicação anterior? Então, vai ficar assim, 0 inteiros, 6 décimos e 5 centésimos. Como que eu leio esse número? 65 centésimos. 0,326. De novo, a minha parte inteira é o 0. Agora eu coloco o primeiro número no décimo, o segundo, que é o 2, no centésimo e o próximo no milésimo. 0,326 milésimos. 5,325. Ah, agora sim. Observem que eu tenho o 5 na parte inteira, né? Então, eu tenho 5 inteiros e o quê? 325 milésimos. Porque eu tenho um número que ocupa a casa do décimo, o outro no centésimo e o outro no milésimo. 17,48. Opa! Olha só a minha parte inteira. 17, porque ele está antes da vírgula. 17,48 centésimos. 213,5. Observe que agora a minha parte inteira é o número 213, porque ele está antes da vírgula, e a minha parte fracionária são 5 décimos. 5,003. Eu vou colocar o 5 como minha parte inteira. Aqui eu tenho 0 décimos, 0 centésimo e 3 milésimos. 7,12. Eu tenho 7 inteiros, 1 décimo e 2 centésimos. E o 1,32? Eu tenho certeza que você já entendeu. Vamos lá? Vamos conferir? 1 inteiro, 3 décimos e 2 centésimos. É isso aí. Agora eu vou fazer com vocês a atividade do 6º ano do PET volume 1, para que a gente possa compreender melhor os números decimais, ok? Vamos lá!